Olá, como você está? Lembra meu nome? Sou a professora Arícia Gisele. O meu sinal na comunidade surda é esse. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Nesta aula, você aprenderá sobre produção de cartas. Partiu para mais uma aula? Receberemos mais uma vez os queridos convidados que você já conhece de aulas anteriores. Eles pediram para participar novamente da aula de hoje. Diga olá para o Carlos Frederico, a Ana Luísa, o João Rafael e a Bianca. Bom, queridos, estou curiosa. Contem-me o porquê do pedido para participar desta aula. A Ana Luísa disse o seguinte: professora, muito obrigado pela sua ajuda na carta de leitor, mas nossa sugestão de notícia ainda não foi aceita. Então, nós voltamos aqui porque lembramos da carta de reclamação, aquele outro tipo de carta que você ensinou. Poxa, Ana, não acredito. Temos que fazer algo sobre isso. Eu realmente não acredito que a equipe do Jornal Aricional ainda não fez a notícia sobre a faixa de pedestre da escola de vocês. Se bem que recebemos tantas cartinhas que talvez ela ainda nem tenha sido aberta. Querido aluno, você lembra que na aula anterior, eu e você ajudamos os nossos convidados a produzirem uma carta de leitor para o Jornal Aricional? Eles lançaram como sugestão ao jornal a notícia sobre a falta que a faixa de pedestre faz. Ela sumiu após a rua em que a escola fica ser asfaltada novamente. Bom, o que podemos fazer para resolver isso? Ah, o Carlos quer falar. Fique à vontade, Carlos. O Carlos disse o seguinte: nós pensamos em você nos ajudar a produzir uma carta de reclamação para o Jornal Aricional, explicando o motivo da nossa reclamação e pedindo uma solução. Ah, lembro que você disse que ela precisa ter argumentos. Precisamos de ajuda para criá-los. Adorei a ideia, Carlos. Inclusive, a aula de hoje é justamente sobre isso, sobre a produção de cartas de reclamação. Olha só, o Murilo e a Bianca pediram para falar. Pode falar, Murilo. O Murilo disse o seguinte: queremos resolver a situação da faixa de pedestre. E para isso, precisamos contar com a ajuda do jornal. Você nos ajudará, professora? A Bianca disse assim: talvez a equipe do Jornal Aricional esteja muito ocupada e ainda não viu nossa cartinha. Mas como lembramos da carta de reclamação, pensamos em fazer uma nova tentativa. Claro que eu ajudarei. Eu já havia comentado sobre a cartinha para a equipe, mas deve ser o que a Bianca falou mesmo. Acho que devemos fazer sim essa nova tentativa. Porém, lembrem-se do que eu havia dito. Além de enviar a carta ao Jornal Aricional, vocês também devem verificar com a diretora e pedagoga da escola quais as formas de solicitar que essa faixa seja pintada o mais rápido possível. Com certeza, o pedido deve ser feito para algum órgão da prefeitura, está bem? Meu querido aluno, eu e você ajudaremos nossos queridos convidados a produzirem uma carta de reclamação para o Jornal Aricional. Para isso, precisamos relembrar algumas coisinhas que já vimos em aulas anteriores, mas que serão muito importantes para a nossa produção ser um sucesso. Nós já sabemos que a carta é escrita para a comunicação entre as pessoas, mas não custa relembrar, não é mesmo? Também já vimos que existem vários tipos de cartas e a que produziremos hoje é uma carta de reclamação. A carta de reclamação é usada para expressar alguma chateação diante de algo. Ela precisa ter argumentos e quem escreve sempre solicita a solução da reclamação. Para produzirmos uma carta de reclamação, além de serem necessários aqueles 5 elementos, é necessário acrescentar umas coisinhas a mais, próprias da produção de uma carta de reclamação. Reveja comigo esses itens. Como produzir uma carta de reclamação? Ela deve ter remetente e destinatário. Não esqueça que o remetente é a pessoa que escreve a carta. Destinatário é quem a recebe. Tem que ter também local e data. É necessária a indicação do local, a cidade em que o remetente está e a data em que a carta foi escrita.
Outra coisa necessária é a saudação e texto com argumentos. A saudação é o que vem antes do texto realmente começar, onde você cumprimenta o destinatário. O momento da escrita do texto possui uma diferença na carta de reclamação, a produção de argumentos, que é a explicação do porquê da reclamação. É necessário que haja argumentos para que a pessoa que escreve a carta confirme a sua chateação com algo. Lembre-se de que a carta não possui limites de linhas e parágrafos. É necessário também a solicitação de resolução da reclamação. Este momento acontece após a escrita do texto com argumentos, pois depois de argumentar e explicar a reclamação, quem escreve a carta solicita que a reclamação seja resolvida. Não esqueça da despedida. Após concluir a sua mensagem, despeça-se de seu destinatário. Prontinho! Relembramos o que precisaremos para a aula de hoje. Perceba que a carta de reclamação é diferente de uma carta de leitor. Portanto, ao produzirmos uma, teremos que pensar nos itens que acabamos de ver. Agora, vamos juntos pensar na carta de reclamação para o jornal adicional. Verifique comigo, a partir dos 5 elementos que acabamos de rever, o que escreveremos nesta carta. Qual será o remetente e o destinatário desta carta? Bom, essa resposta será igual para as 2 cartas que já fizemos. Como remetente é quem escreve e envia a carta, então o remetente serão os alunos da escola Ana Maria Ipiranga. E o destinatário? Você lembra para quem os alunos estão escrevendo esta carta? Isso mesmo! O destinatário é novamente o jornal adicional. Portanto, escreveremos na carta a seguinte informação: de alunos da escola Ana Maria Ipiranga para jornal adicional. Qual será o local e a data? Bom, o local colocaremos Manaus, afinal, é onde os alunos estão. E a data de hoje. Portanto, escreveremos na carta a seguinte informação: Manaus, 9 de novembro de 2021. Qual será a saudação da carta, o cumprimento ao jornal? Bom, na carta de leitores colocamos algo mais informal, mais leve, pois os alunos são leitores frequentes desse jornal. Porém, este caso é diferente, porque é uma carta de reclamação. Assim, deve ser algo mais formal, algo mais sério. Que tal ao jornal adicional? Perfeito! Dessa forma, a saudação está adequada ao estilo da carta de reclamação. Agora chegou o momento do texto. O que você acha que devemos escrever? Assim, vamos colocar sobre os alunos terem enviado a carta de leitor explicando sobre a faixa de pedestre. Não esqueça que estamos falando de uma carta de reclamação, portanto, ela tem que conter argumentos em seu texto. Bom, podemos colocar novamente que os alunos gostam muito do jornal e como eles ficaram tristes com a notícia sugerida, ainda não ter ido ao ar. Pode ser? Maravilha! Os argumentos podem ser a importância da faixa de pedestre para a escola e como o jornal pode ajudar a divulgar essa situação. E assim, o problema ser resolvido com uma maior rapidez. Acho que você também pensou como eu, em colocar que, como a maior parte dos leitores do jornal adicional são estudantes, esse seria mais um motivo para aceitarem a sugestão de notícia e até mesmo responder à cartinha de leitor enviada pelo Carlos Frederico, a Ana Luísa, o João Rafael e a Bianca. Está ótima a nossa ideia para o texto. Vamos agora pensar na despedida. Qual será a despedida da carta? Podemos ser formais, assim como fomos na saudação. Podemos aproveitar este momento para avisarmos que aguardamos uma resposta. Que tal? Perfeito! Ficou então. Aguardamos uma resposta, alunos da escola Ana Maria Ipiranga. Veja comigo a versão final da carta de reclamação que produzimos juntos. De alunos da escola Ana Maria Ipiranga para Jornal Adicional. Manaus, 9 de novembro de 2021. Ao Jornal Adicional. Somos leitores e fãs do Jornal Adicional e ficamos muito tristes quando não aceitaram a nossa sugestão de notícia. Aqui onde estudamos, a faixa de pedestre é muito importante,
pois há sempre aquele movimento na hora da entrada e da saída das aulas, e ter ela por ali dá uma maior segurança na hora de atravessar. O apoio da equipe do jornal na divulgação dessa situação poderá aumentar as chances de o problema ser resolvido. Uma vez lemos que a maioria dos leitores do Jornal Adicional são estudantes, mais um motivo para aceitarem nossa sugestão ou nos responder sobre o que sugerimos. Aguardamos uma resposta. Alunos da escola Ana Maria Ipiranga. A carta ficou ótima. Parabéns aos alunos da escola Ana Maria Ipiranga pela proposta de produção de uma carta de reclamação. Agora que você aprendeu sobre leitura e compreensão de cartas de reclamação, que tal você exercitar o que aprendeu na aula de hoje? Está na hora da atividade. Atividade número 1. De acordo com os seus estudos sobre produção de cartas, responda. Letra A. Qual o tipo de carta produzida na aula de hoje? Temos duas opções, carta de leitor e carta de reclamação. Querido aluno, você lembra o tipo de carta que produzimos hoje? Isso mesmo! Nós produzimos a carta de reclamação. A carta de leitor nós produzimos na aula anterior. Letra B. Quando uma carta de reclamação pode ser escrita? Novamente, temos duas opções. A primeira opção diz assim: quando queremos expressar alguma chateação diante de algo, e a segunda opção diz o seguinte: quando queremos expressar alguma alegria diante de algo. Tem algo errado nessa segunda opção. Até porque nós vimos que a carta de reclamação é sempre feita para reclamar, não é mesmo? Portanto, a opção correta é a primeira, quando queremos expressar alguma chateação diante de algo. Afinal, nós não produziremos uma carta de reclamação para agradecer ou expressar alguma alegria. Atividade número 2. Marque um X na afirmativa verdadeira. Observe o enunciado. Afirmativa verdadeira está no singular, ou seja, só temos uma opção correta. Letra A. A carta de reclamação pode ser enviada para um jornal. Bom, na letra A não identificamos nada de errado, até porque foi isso que acabamos de fazer. Produzimos uma carta de reclamação para ser enviada para o Jornal Adicional. Vamos ver a letra B. A carta de reclamação não pode ser publicada em um jornal ou revista. Não, ela pode ser publicada. Depende muito do que o jornal ou a revista decidirá. Existem alguns jornais e revistas que selecionam uma área somente para essa publicação. Letra C. A carta de reclamação é igual à carta do leitor. Nada disso. A carta de reclamação tem algumas diferenças. Então, na letra B e letra C, não podemos considerar afirmativas verdadeiras. Ou seja, a resposta correta está na letra A. Atividade número 3. De acordo com a aula de hoje, escreva verdadeiro ou falso. O remetente da carta de hoje foi o Jornal Adicional. Será mesmo que o remetente foi o Jornal Adicional ou foi o destinatário? É isso mesmo, é falso, pois o Jornal Adicional não produziu a carta, ele recebeu. O remetente da carta de hoje foram os alunos de uma escola. Exatamente, verdadeiro, o remetente foram os alunos. Foram eles que enviaram a carta. A carta produzida hoje foi uma carta pessoal. Não, isso é falso. A carta que produzimos hoje foi uma carta de reclamação. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Querido estudante, nossa aula de produção de cartas foi maravilhosa. Nós relembramos o que é uma carta de reclamação e as características que são importantíssimas na hora de produzir esse tipo de carta. Aproveitamos que os nossos queridos convidados, o Carlos Frederico, a Ana Luísa, a Bianca e o João Rafael precisavam produzir uma carta de reclamação e os ajudamos a escrever uma para o nosso Jornal Adicional. Assim, explicamos ao jornal como os alunos estavam tristes por conta de a equipe ainda não ter lido a cartinha e o quanto eles sentem falta da faixa de pedestre em frente à escola.
Pedimos para eles responderem esta carta na tentativa de resolver esta situação. Apesar de ser uma carta de reclamação, ela não era voltada para resolver o problema da faixa de pedestre, pois o Jornal Aricional não é responsável por asfaltar as ruas ou ainda pintar faixas de pedestres. Porém, ele pode ajudar a aumentar as chances de o problema ser resolvido o mais rápido possível. Eu espero que você, assim como eu, tenha curtido muito mais uma aula sobre produção de cartas. Venha sempre por aqui, eu adoro a sua companhia. Um abraço apertado e até a próxima aula!